Continuando sobre títulos, nosso título, Conflitos da Vida. Eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pelo momento que você está dispensando do seu tempo e te dizer que é muito importante a sua presença aqui conosco. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante. O tema é o seguinte: de onde vêm os conflitos? Eu sei que você sabe que o que mais temos na nossa vida são conflitos. O que mais temos na nossa vida são conflitos, tanto pequenos como grandes. E nesse contexto de vivência cheio de conflitos, nós precisamos entender uma coisa: todos eles precisam de decisões. E todas as decisões, nós tomamos decisões que sejam acertadas. Ninguém toma uma decisão para dar errado, mas nem sempre dá certo. Essa é a grande realidade. E nós vamos hoje falar sobre de onde vêm os conflitos, para que a gente entenda de onde nascem essas coisas. Você sabe muito bem que os conflitos nascem de, às vezes, coisas simples. Já nasceu para você um conflito partindo de um celular, de um toque, de um telefone, às vezes de um mal entendido, de uma palavra mal interpretada. Você disse uma coisa, alguém interpretou outra. Então, a vida ela é permeada de conflitos o tempo todo, praticamente 24 horas. Conta-nos uma história que em 1986 houve um choque entre dois navios no Mar Negro. E o Mar Negro estava num período muito acirrado, onde estava muito gelado aquelas águas. E por que houve aquela colisão daqueles navios? Porque um capitão não aceitou a orientação do outro capitão. E eu, não querendo ceder a orientação do outro, na velocidade que ia, chocou-se com outro navio, vindo falecer muitas pessoas. E nisso acontecem muitas catástrofes. Há catástrofes em aviões, em navios, em carros, catástrofes em trabalhos, onde um aconselha o outro não quer ceder. E aqui nós vamos entender uma coisa, que de onde nascem esses conflitos? Primeiro, nós entendemos que os conflitos, em primeiro lugar, já nasceu no Jardim do Éden, porque Deus deu uma ordem e Adão descumpriu aquela ordem, a mulher descumpriu aquela ordem e eles foram expulsos do paraíso. Nós somos seres expulsos do paraíso. Se nós somos expulsos do paraíso, nós vamos ter uma grande dificuldade. Quais são essas dificuldades? A primeira, a insatisfação. Nós somos seres insatisfeitos com os nossos próprios paraísos. A gente procura uma viagem, a gente procura a nossa casa, a gente projeta uma planta, constrói aquela casa diante de uma planta bem feita, mas depois que entra, logo em seguida, parece que aquela casa já não preencheu aquilo que a gente precisava ou pensava que ia estar preenchido. É um emprego, às vezes uma fonte de renda,
E aí essa insatisfação vai gerando o quê? Eu quero mais, eu quero de outra forma, eu quero de outro jeito. Porque nós, expulsos do paraíso do Éden, nós estamos insatisfeitos com os nossos próprios paraísos. Eu li num livro, certa feita, que um piloto de avião era o maior sonho dessa criança, era ser piloto de avião. E depois que ele cresceu, ele conseguiu o que queria, se tornou um piloto de uma grande empresa aérea. E ali no trabalho, viajando de um país para outro, né, vendo de cima todas as coisas, era a coisa que ele mais queria. E ele então, conversando com um dos amigos dele, que era um almirante, ele começou a ter uma insatisfação que ele não era o que ele realmente queria. Talvez o que ele mais quisesse era ser um comandante de um navio. Olha que disparidade. Então, mas o comandante do navio disse assim, mas eu tinha vontade de ser piloto de avião. Então, ninguém nunca está o tempo todo satisfeito com o que temos. A partir do momento que a gente possui, o nosso paraíso deixa de existir. Então, isso vai gerando um conflito. Por que existem esses conflitos? É porque a gente não tem condições humanas de voltar ao paraíso do qual Adão foi expulso. E esse Adão somos nós. Então a gente quer voltar a um paraíso que nos deixe confortável e completos, tendo uma plenitude da nossa humanidade, e isso não vai acontecer. Então vai precisar de tomar decisões e a nossa vida vai ser dotada de uma convivência entre um polo e outro. Agora, vamos fazer uma outra pergunta. Então, por que nós sofremos? Olha que pergunta. Aí de onde você está, você pode agora começar a perguntar para você, por que a gente sofre, né? Porque nós temos duas naturezas em nós mesmos. Nós temos a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, ela é uma natureza carnal. E agora nós temos uma outra natureza, que é a natureza divina. A natureza divina é essa natureza que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Paulo, ele mostra lá em Gálatas, no capítulo 6, que há uma guerra, há uma militância entre a carne e o espírito, porque um é oposto ao outro. O espírito quer levar você a agradar a Deus. A carne já vai se opor, porque ela não quer nunca agradar a Deus. Mas aí você vai para fazer a vontade da carne, o espírito reclama que você está errado. Você precisava agradar a Deus. E nós vamos conviver com esse conflito no nosso interior o tempo todo. Então, o que as pessoas fazem? Fazem sacrifício. Quais são os sacrifícios que fazem? Dos mais, como diz, dos mais terríveis que você possa imaginar. Os profetas de Baal, de Azera, como eu falei na lição anterior, eles se lanceteavam, eles faziam seus rituais se chicoteando nas costas até sair sangue, derramar sangue. Porque o ser humano, ele faz uma coisa assim, fora do normal, para se sacrificar, para agradar o Espírito. Ora, é um conflito. Por que um conflito? Porque a carne, meu irmão, nunca vai se converter.
Jesus não deu a sua vida na cruz do Calvário para converter a carne. Não, ele deu a sua vida na cruz do Calvário para que o nosso espírito seja um com o espírito dele. Está escrito também que aquele que se une em Cristo no espírito forma um com ele. Assim como eu me uno com a minha esposa, como você se une com o seu marido, você forma um com ele. Então, se eu me uno no espírito em Cristo, eu me torno um com Cristo. A carne, ela não se converte. O que a carne precisa ter são disciplinas. Para isso, Deus nos deu o Espírito, e um dos frutos do Espírito chama-se domínio próprio. O Espírito que está em nós tem condição de enfraquecer e bloquear a atitude da carne. Agora, se a gente ativar a carne, aí sim ela vai fazer as maiores atrocidades que a gente mesmo nem conhece que somos. Então, nessa lição, de onde surgem os conflitos, surge de dentro de nós mesmos. Afora os conflitos que tem de fora. Então, nós vamos entender aqui por que existe esse sofrimento. Em primeiro lugar, surge o sofrimento porque nós temos uma humanidade decaída. Se a humanidade ela é decaída, está escrito lá em Gênesis. Queria que você acompanhasse comigo aqui. Em Gênesis 6, versículo 5, que diz o seguinte: contudo, o Senhor Deus observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na face da terra e que toda a sua motivação de ideias que provinham das suas entranhas eram sempre más e somente inclinava para o mal desde a sua meninice. Então nós entendemos que a maldade do ser humano vem desde a meninice, porque faz parte da natureza humana. Então, se há uma decadência da humanidade, logo surge uma coisa que é lógica: queda da moralidade. A queda da moralidade é justamente o resultado da nossa natureza decaída. Com isso, se você dá uma olhada lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, já é um idoso, Paulo, orientando um camarada, um jovem chamado Timóteo. E ele diz o seguinte: Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos. Ora, que tempo é esse? Não é o tempo de agora. Paulo já estava falando para Timóteo que nos últimos dias, qual eram os últimos dias? Os dias que eles estavam vivendo. Ora, se eles estavam vivendo os últimos dias, que já era o tempo de Timóteo, você imagina 2000 anos depois. Porque a humanidade, ela nunca melhorou. Ela sempre foi decadente, com seus resultados decadentes, de uma certa forma assim, praticamente, que não dá para a gente ter uma lógica. Como o ser humano pode ser tão mal? Como o ser humano pode ser tão mal? Tão egoísta, tão arrogante, tão prepotente, tão cheio de si. E tudo isso vem de uma carga, de uma herança, que não é uma herança pai e mãe, é uma herança que vem da natureza adâmica. Aí, com essa moralidade baixa, vem os grandes conflitos e aumenta o quê? Aumenta a religiosidade. Quanto maior é a decadência humana, maior é a religiosidade.
Jesus, quando ele teve nos seus dias, Jesus de Nazaré, ele teve conflitos grandes e terríveis. Mas o maior conflito que Jesus enfrentou não foi com prostitutas, não foi com ladrões, não foi com pessoas depravadas, não. O maior conflito que Jesus teve nos seus dias foi com os fariseus, com os escribas. Por quê? Porque eles eram maus, eles eram más, eles eram de uma forma assim, olha, justiça à flor da pele, dentro da lei de Moisés tinha que fazer justiça. Mas Jesus, ele vem trazendo uma grande bagagem de misericórdia. E isso causava um conflito. Por quê? Porque Jesus chamava todos eles de hipócritas. Porque a sua maldade decadente estava sendo acobertada por baixo de uma talite, por baixo de um cocá, por baixo dos seus sacrifícios, por baixo do templo que ele fazia as ofertas, que ele trazia para o templo, e Jesus chegou neles e falou: vocês são hipócritas. Então esses conflitos que Jesus teve foi com os religiosos. Agora, você vê Atos capítulo 2 e versículo 3, eu separei aqui, eu gostaria de fazer menção, capítulo 2 Timóteo 3, versículo 5, diz o seguinte: com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, afasta-te, portanto, desses também. Bom, então a nossa vida é permeada disso. O que nós vamos fazer? Nós vamos entronizar Jesus na nossa vida, nós vamos colocar Jesus como governo soberano sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, e como disse o apóstolo Paulo, esmurrar os nossos corpos para que a gente não faça aquilo que a carne quer que seja feito. Por falar em realizações e ações da carne, todo o processo que é feito pela carne, já existe a sua sentença. A carne se paga pela própria sentença, pela própria justiça dos homens. Para isso existem os códigos penais, os tribunais, a polícia. Por quê? Porque as pessoas atribuem muitas coisas, as coisas que são da carne, obras da carne, dentro de um conflito interminável que a pessoa não tem o domínio próprio. E aí coloca a culpa no diabo, coloca a culpa em seres extraterrestres, sei lá. E aí, meu irmão, as coisas vão tendo um caminho que os homens não vão entender. Então vai ter que entrar pelo Código Penal. Mas a nossa lição de hoje é essa: conflitos da vida. De onde vêm os conflitos? Vem de nós mesmos. Quem somos? Somos seres que estamos expulsos do paraíso. Nós não somos seres satisfeitos. Agora, nós somos pessoas de entendimento. E eu quero terminar para dizer uma coisa. Pessoas que são de entendimento, ele vai parando, ele vai olhando e vai medindo. O nosso conflito maior está num campo. E esse campo de batalha é a nossa mente. Paulo diz que até na hora de fazer o culto, o nosso culto seja racional, com a mente transformada, com a mente que busca as coisas de Deus, que busca as coisas do Espírito. Que a carne seja sufocada, mas que o Espírito seja um Espírito que glorifique ao nosso Deus. Para terminar, eu quero deixar aqui para você um texto maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Segunda
Coríntios, capítulo 2, e no versículo 14, está escrito exatamente isso, que nós não somos triunfalistas, mas ele diz assim: contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Eu quero terminar essa palavra para te dizer uma coisa: nós estamos em conflitos, mas nós não somos derrotados. Eu e você somos mais que vencedores naquele que nos amou, Cristo Jesus. Você percebeu que eu não deixei nenhuma pergunta para ser feita, né? Por quê? Porque eu achei importante você fazer o seu próprio comentário, você fazer as suas próprias perguntas, você tirar suas dúvidas, e nós vamos ter o maior prazer em retornar para você o contato que você está nos dando, a oportunidade que você nos dá para a gente estar compartilhando temas tão relevantes, né? tão importantes para a nossa vida. Eu quero te pedir uma coisa: dê o seu like, para que as plataformas reconheçam, né, a importância do vídeo. Eu preciso que você compartilhe também com todos que você tem oportunidade, para que a gente possa estar desenvolvendo mais outros temas importantes. Nós vamos falar no terceiro agora sobre como o mundo está. Então, sobre como o mundo está, o que você acha? Está bom? Está mal? Como é que o mundo está? Nós vamos falar sobre ele no próximo vídeo. Jesus abençoe. Fique na paz.